Olá! Os pesticidas são o tempero preferido dos brasileiros. Quem usou essa expressão com muita ironia foi o jornal francês Le Monde. Não podemos reclamar, uma vez que somos os campeões mundiais do uso de agrotóxicos. São permitidos para uso nas lavouras brasileiras 434 ingredientes ativos de agrotóxicos, muitos deles já proibidos na União Europeia e Estados Unidos por poderem causar câncer, má formação fetal, problemas pulmonares e distúrbios hormonais. Entraves políticos e jurídicos são os principais fatores para que substâncias perigosas continuem a ser empregadas nas plantações do Brasil. Agrotóxicos, esse é o tema do Bom para Todos, que começa agora. O pequeno agricultor, o que ele tem que fazer é voltar a ser um agricultor ecológico. Como que eu faço para não consumir veneno? E como esses venenos, em grande parte, principalmente na aplicação aérea, vão parar no solo, vão parar na água, todo mundo vai consumir. Ao tentar combater as plantações de folha de coca com pulverização aérea de agrotóxicos, a Colômbia provocou um desastre ambiental e afetou a saúde da sua população. O Brasil já pensa em adotar essa estratégia até em áreas urbanas, o que os especialistas condenam com veemência. A Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, emitiu nota condenando a pulverização aérea no combate a vetores. A entidade ressalta que a medida, proposta pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, oferece grandes riscos à saúde humana e ao meio ambiente e não é eficaz. O pretexto, estou usando uma palavra severa, de combatermos os vetores dos patógenos, porque o mosquito da Zika, etc., que o que funciona mesmo é saneamento básico, já se discute liberar a pulverização aérea em áreas urbanas, o que é agora o absurdo ao quadrado. O pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP lembra que a Colômbia adotou a pulverização aérea no combate ao tráfico de drogas. Plantações de coca foram bombardeadas de veneno e o resultado foi trágico. Isso aí acabou não só com a folha da coca, mas acabou com os outros cultivos. A quantidade de pessoas que foram contaminadas pelo glifosato na Colômbia é imenso. Na Colômbia eles conseguiram agora proibir a pulverização aérea. A bancada ruralista também está fazendo lobby para alterar a nomenclatura dos venenos. O projeto de lei do deputado federal Covatti Filho quer trocar a denominação agrotóxico por fitossanitário. A troca ajudaria na exportação de produtos brasileiros. Eles alegam de que a linguagem dentro do mercado comum europeu e dentro do comércio internacional não se usa a palavra agrotóxico, se usa a palavra fitossanitário, Então era para adequar a linguagem nossa à linguagem internacional. Não vejo sentido nisso, porque todo mundo entende que quando compra soja, ele sabe, o chinês quando importa a nossa soja, o europeu quando importa a nossa soja, sabe que aquilo ali foi usado agrotóxico. No momento em que você chama um agrotóxico de defensivo, no momento que você chama de preventivo, você está, não diria neurologicamente, mas você está construindo uma narrativa do bem. E não é disso que se trata. Trata-se de veneno, trata-se de pesticidas, trata-se de inseticidas potentes. E olha que para matar inseto não é fácil. Nossa convidada de hoje no estúdio é Marijane Lisboa, professora da PUC de São Paulo, ex-membro titular da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, como especialista em Direito do Consumidor. Tudo bem, Marijane? Tudo bem. Marijane, você é ex-membro titular da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, como especialista em Direito do Consumidor. O que é exatamente essa comissão? Então, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança é uma comissão criada por lei para examinar a biossegurança de transgênicos e autorizar ou não a sua entrada, a sua liberação comercial, E o que me preocupa desse projeto de lei, que agora entrou em relação aos defensivos, entre muitas aspas, é que eles estão copiando o modelo.
da CTNBio. Por quê? Porque a CTNBio foi construída de uma maneira em que sempre os transgênicos são aprovados. Se você me perguntar qual foi o transgênico que não foi aprovado, nenhum. Eu vou te dizer isso. Por quê? Porque todos os membros, com exceção de alguns poucos, são indicados pelo ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação. E ele já escolhe a dedo aqueles cientistas que ele sabe que são favoráveis, de modo que sempre eles ganham. Agora, esse projeto de lei que está aí é pior do que o da CTNBio. É inspirado no da CTNBio, mas é pior. Por quê? Porque todos os membros são indicados pelo Ministério da Agricultura. Leia-se, o Ministério da Agricultura, no Brasil, independe de governo. É sempre o representante do agronegócio. Quem não representava o agronegócio era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi fechado, agora nessa mudança de governo. Então, eles já tinham maioria ali. Né? Neste modelo agora que eles querem propor, todos serão indicados pelo Ministério da Agricultura, inclusive os representantes da saúde do trabalhador. Chega a ser uma piada. Quer dizer, a saúde do trabalhador, em vez de ser o Ministério do Trabalho, pelo menos no caso da CTNBio, era o Ministério do Trabalho. Sim. Eram pouquinhos votos, a gente sempre era minoria, mas pelo menos era o Ministério que escolhia. Agora não, é o próprio Ministério da Agricultura que escolhe quem é o representante da saúde do trabalhador. Ou seja, é uma grande encenação. Então, até agora, quando se tinha que aprovar um agrotóxico no Brasil, ou proibir, ou reavaliar, porque volta e meia tem novos estudos, se mostra que eles têm problemas que não se conheciam antes, então eles são sujeitos a um processo de reavaliação. Era uma comissão tripartite. Participava o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, por meio da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o Ministério do Meio Ambiente por parte do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. De modo que as áreas de saúde e meio ambiente tinham 2 votos, e o agronegócio tinha 1. E agora inverteu. Claro, agora mais do que inverte, eles vão ter dos 23 membros, todos, menos 2. E é absolutamente escandaloso. Quer dizer, o projeto de lei, o mais grave não é a mudança de nome. A gente fica preocupada com isso. Isso é grave também, mas não é o mais grave. O mais grave é que vai liberar totalmente o uso de agrotóxicos no Brasil. Porque vai passar por uma comissão que vai querer liberar. É isso. Isso é o que é o mais grave. E isso é um retrocesso colossal na legislação brasileira e em qualquer legislação do mundo que seja razoavelmente séria. Ou seja, mais uma questão a se contestar neste novo governo. Certamente, certamente. O Michel Temer sancionou, no final de junho, a pulverização aérea de agrotóxicos sobre áreas urbanas. Prepare o seu guarda-chuva, porque vai chover veneno sobre as nossas cabeças. O que pode acontecer com as pessoas se houver pulverização na cidade? Como que vai ficar a saúde das pessoas, principalmente a alimentação? A pulverização para combater os mosquitos, né, que espalham essas nossas doenças, já está provada. A Brasco se manifestou recentemente, não funciona mais. Os mosquitos estão resistentes. Por outro lado, as consequências de se jogar sobre água, sobre alimentos, sobre moradias, uma quantidade enorme de agrotóxicos, né, são graves para a saúde da população. Então, é péssima a decisão do governo atual. A questão da mudança do nome de agrotóxico para fitossanitário está trazendo muitas dúvidas para a população. Então, eu gostaria de saber se vai mudar alguma coisa na aplicação do agrotóxico em si, ou se vai mudar só o nome, como vai funcionar isso? Não devia mudar o nome, porque fitossanitário defensivo é outra coisa. Sim. Aliás, não é verdade que mundialmente não se use fitossanitário. Não se usa pesticides, cuja tradução é pesticida. Então, é claro, pesticida, sida, no fim, fala do quê? De homicida, não é? De morte. Sim. Então, o termo é pesado, porque tem que indicar exatamente o risco que se corre. Adotar o fitossanitário é uma maneira de disfarçar o que está acontecendo e está indo para nós nos alimentos, principalmente. Agora, você acha que existe realmente a possibilidade da mudança do nome? Bom, depende de como o nosso Congresso vai se manifestar em relação a esse projeto de lei, porque é um projeto de lei que foi apresentado, tem uma comissão especial agora, formada por várias outras comissões especializadas. A maioria dos membros, segundo pelo menos algumas entidades andaram investigando, são ligados ao agronegócio, são da bancada ruralista, de modo que a chance de ser aprovado
é muito grande, pelo menos no Congresso, ainda mais com essa conformação que nós temos visto nos últimos tempos, Sim. né, no nosso Congresso, A em qual relação... fomos apresentados mundialmente. Né? Não, e eu digo mesmo anterior, porque mesmo no ano passado, no começo do ano, quando se aprovou no Congresso, na Câmara, o projeto de lei que suspendia a rotulagem de transgênicos, Sim. né, ainda era o outro governo, e mesmo assim foi aprovado majoritariamente. Né? Porque a bancada ruralista Porque a bancada, é grande. o peso da bancada ruralista É hoje é muito grande dentro do nosso Congresso. Acompanhe agora algumas perguntas e respostas sobre os alimentos contaminados por agrotóxicos. Lavar os alimentos antes de consumi-los retira os agrotóxicos? Não. Lavar os alimentos pode contribuir para que apenas parte da substância seja retirada, mas eles continuarão contaminados pelos agrotóxicos. Água sanitária retira os agrotóxicos dos alimentos? Não, segundo a Anvisa, até o momento não existem evidências científicas que comprovem a eficácia da água sanitária ou do cloro na remoção ou eliminação de resíduos dos agrotóxicos nos alimentos. Como diminuir a ingestão de agrotóxicos? O ideal seria optar pelos alimentos orgânicos que venham com certificado. É recomendável o consumo de alimentos da época, que normalmente recebem menos agrotóxicos na sua produção. O nosso modelo de produção é muito dependente do uso de agrotóxicos. A gente não deveria incentivar muito mais as práticas agroecológicas, Marijane? Não só deveríamos incentivar, como deveríamos exigir que os nossos governos, né, incentivassem e ajudassem mais a agricultura ecológica do que essa agricultura cheia de venenos, né? Sim. E é o contrário, quando a gente olha qual é o crédito que é concedido ao agronegócio industrial, que usa grande quantidade de produtos industriais, é enorme. E o crédito, e todos os sistemas de crédito concedidos para a agricultura familiar, agricultura agroecológica, são muito pequenos. Sim. Basta ter uma ideia que quem importa agrotóxicos não paga imposto. Nenhum não é imposto? Nenhum. Quer dizer, importa-se veneno e não se paga imposto por essa importação. Por quê? Porque tem que se ajudar o agronegócio, não é? Eles são pobrezinhos, eles precisam exportar soja, precisam exportar milho, etc., não é? Balança de pagamentos. É essa a lógica que explica por que o produto agroecológico, por que o produto orgânico é mais caro que o outro. Sim. É que ele não é ajudado. Fica tudo ao encargo do pequeno agricultor e o grande ajudado. No próximo bloco, o uso excessivo de agrotóxicos no país tem uma causa: manter a rentabilidade do agronegócio. São pesticidas, inseticidas, herbicidas, fungicidas, lagarticidas.